Pam, pam, param, pam, pam, paranana. Fala, galerinha, amantes da biologia. Vamos estudar? Vamos estudar? Enem por chegar. Galerinha, atendi aqui o pedido de um seguidor do nosso IG. Galerinha, do nosso Instagram, dos amantes da biologia. Vamos seguir os amantes da biologia, aproveitar as ferramentas que tem lá, os posts, tem mais de 2.500 posters. É uma verdadeira biblioteca ambulante, online, os amantes da biologia no Instagram. Temos nosso canal também dos amantes da biologia no YouTube, que tem dicas como estas, que a gente chama de audiodicas. É muito top, não é assim que fala? São os podcasts. Vamos que vamos, Enem chegando. Olha a medicina, olha a biologia. Relações ecológicas, galerinha, também chamado de relações biológicas. Alelobiose, né? Tudo isso é sinonímia em biologia. Por isso que eu amo a biologia, sinonímia. Eu tenho outros podcasts sobre relações ecológicas. Vou fazer isso aqui especificamente a pedidos de um seguidor do Instagram para falar sobre protocooperação, que às vezes a pessoa confunde com mutualismo, com mensalismo, mas vamos entender. Olha, a protocooperação, primeiramente, ela é também chamada de cooperação, certo? Protocooperação ou cooperação. Os pontos para você entender estratégicos, que a gente chama de a essência, é você entender que a protocooperação ou cooperação é uma relação biológica entre espécies diferentes. Primeiro ponto, né? Os pontos chaves. Ela é interespecífica, também chamada de heterotípica. Interespecífica ou heterotípica entre espécies diferentes. A gente sabe que da mesma espécie é o quê? Intraespecífica ou homotípica. Então, protocooperação ou cooperação é entre espécies diferentes. Ela compreende relações que oferecem, outra palavra-chave, relações que oferecem benefícios para as duas espécies associadas. Vejam bem, as duas são beneficiadas. Vamos diferenciar de comensalismo mais na frente. Então, na protocooperação, as duas espécies estão associadas ali, espécies diferentes, elas são beneficiadas. Mas só que essa relação entre elas, essa reunião entre elas, a gente chama de fortuita. O que é fortuita, professor? É porque elas podem viver separadas. Fortuita, ela não é obrigatória, não há uma dependência, tipo lá nos Lincolns, por exemplo, muito conhecido. Então aqui elas podem viver cada um do seu lado. Ela é fortuita, não é obrigatória, né? Elas podem viver uma sem a outra. Não tem negócio de compromisso sério, né? Aquele tipo de casamento moderno, né? Cada um no seu lugar. Tem gente casada que vive em casa separada, gente. Galerinha. Vamos lá. Alguns autores, galerinha, eles consideram a protocooperação um tipo de mutualismo, que eles chamam de mutualismo facultativo, certo? E também não obrigatório, porque tem o mutualismo obrigatório que vocês sabem qual é. Por exemplo, vou dar um exemplo de mutualismo obrigatório. As bacteriorrizas, né? As micorrizas, os líquens, não é verdade? A sucessão entre algas e fungos, isso é obrigatório, um depende do outro. Bom, um exemplo de protocooperação muito conhecido, galerinha, é o que acontece, por exemplo, com os peixes palhaços, que ganham a proteção das anêmonas, né? Atraindo para elas o quê? Presas que não resistem às células urticantes dos quinidários, das anêmonas que são os quinidários. Galerinha, eu tenho um pôster no meu blog dos amantes da biologia, um textozinho só sobre essa relação de peixe palhaço com as anêmonas, um exemplo de protocooperação.
Então, os peixes palhaços acabam ganhando a proteção das anêmonas. E ainda atrai, já que é mutualismo, né? Um beneficia o outro, atrai para as anêmonas presas, pequenas presas que não resistem às células urticantes do quinidário. Agora, o peixe palhaço ele deve ter um mecanismo ali, a natureza é perfeita, que ele não é atingido pelas células urticantes das anêmonas. Fico lá nadando entre elas e nada acontece a esses peixes famosos, peixes palhaços. Né? Tem um pôster nos amantes da biologia no blog sobre peixe palhaço, sobre anêmona, mais detalhado. Acessem, leiam quem gosta de ler. Vamos dar outro exemplo de protocooperação também muito conhecido? O famoso caranguejo ermitão. O caranguejo ermitão, esse crustáceo, primeiramente, o que acontece? Aqui nesse tipo de relação biológica envolve pelo menos três tipos de classes de animais, aqui ou de filo. Nós temos o molusco, nós temos os artrópodes, no caso o crustáceo, né? E temos também o quinidário, que é o caso da anêmona do mar. Olha aí, gente, 3 tipos de filos, 3 espécies diferentes numa relação biológica. Então, nessa protocooperação, nesse exemplo de protocooperação ou cooperação, o que vai acontecer aí nessa reunião desses animais? O caranguejo, o ermitão, primeiramente ele protege o seu abdômen, porque o abdômen desse crustáceo, desse caranguejo ermitão, ele não tem, na verdade, o exoesqueleto. Ele tem exoesqueleto só na parte do cefalotórax. O exoesqueleto da parte do abdômen, ele não tem, ele é mole. Então ele precisa proteger essa parte. Ele não é besta, não é bobo nem nada. Ele vai proteger seu abdômen, sabe aonde? Numa concha qualquer abandonada de um caramujo marinho, por exemplo. Então já entra outra espécie. Então ele coloca ali seu abdômen, né? Que é mole ali, não tem exoesqueleto, sobre essa concha vazia, ele se instala ali. Aí também se instala nessa mesma concha, serve como abrigo também, o substrato das anêmonas. As anêmonas se instalam, uma ou mais anêmonas se instalam ali também nessas conchas. Então o que acontece? O eremita, o crustáceo, ele acaba se deslocando, né? Com essa concha e com as anêmonas. Vai favorecer quem? As anêmonas, vai ampliar a sua área de obtenção de alimento. Essa relação é bem interessante, né, galera? 3 espécies diferentes. É exemplo clássico de protocooperação nos vestibulares e também no Enem. Então, a relação entre o caranguejo, que é o ermitão, do gênero Pagurus, né? Lembre-se do paguro, é o mesmo ermitão. Então, a relação entre o caranguejo, que é o ermitão, e as anêmonas, é um exemplo clássico de protocooperação, galerinha. Já o comensalismo é a forma de relação em que uma espécie ela se vale de outra para conseguir alimento ou proteção. Palavras-chave. Comensalismo. Uma espécie se vale de outra para conseguir alimento ou proteção. Não é só alimento no comensalismo. Muita gente pensa que é só alimento, né? Então, alimento ou proteção. Agora, a vantagem, diferente lá da protocooperação, a vantagem no comensalismo, dessa associação, a vantagem é apenas para uma delas. Mas, porém, entretanto, contudo, não há prejuízo para a outra. Então, no comensalismo, existe uma vantagem na relação apenas para uma das partes, porém, sem prejudicar a outra. Essa é a diferença também entre comensalismo e protocooperação. Na protocooperação, como uma espécie de mutualismo, as duas são beneficiadas. No comensalismo, não. Só uma apenas é beneficiada, mas não causa prejuízo para a outra. E o exemplo, galerinha, clássico desse tipo de relação é o que ocorre entre um peixe conhecido como rêmora. Galerinha, tem outro nome desse peixinho que eu não lembro. Vocês pesquisem. Rêmora e o tubarão é o exemplo clássico de comensalismo. Que aqui envolve o quê? No caso, envolve alimento, né? Porque comensalismo é alimento e proteção. Bom,
A rêmora, galerinha, ela possui uma ventosazinha, tipo um adesivo, uma ventosa adesiva, vamos dizer assim. Uma ventosa adesiva dorsal na cabeça, com a qual se fixa no tubarão e se desloca sem nenhum esforço, né? Comendo ali os detritos, né? Os restos alimentares do tubarão. Onde viver o tubarão tem uma anêmona lá grudadinha nele. Bom, existem outros exemplos de comensalismo. Veja bem, galerinha, eu poderia dizer aqui que um tipo de comensalismo é o inquilinismo. O que, professor? Galerinha. O inquilinismo, galerinha, ele ocorre quando uma espécie se abriga, né, sobre ou dentro de outra. Quer dizer, uma espécie se abriga, você vai já entender direitinho, sobre outra ou dentro de outra, sem causar prejuízo. No comensalismo, no inquilinismo também não há prejuízo. Agora, tem uma variedade de inquilinismo que era chamada de epibiose. É quando uma espécie se instala permanentemente sobre a outra, certo? No inquilinismo também nós vamos encontrar o epifitismo. O epifitismo é a relação das plantas com as orquídeas, as bromélias, né? Plantas com orquídeas, bromélias com fungos, né? Umas plantas se beneficiam, quer dizer, elas ficam sobre as outras, se apoiando. Isso é epifitismo. Orquídea, bromélias e musgos, por exemplo, umas sobre as outras, se beneficiando aí, né? Se apoiando. Agora, uma variedade de inquilinismo, fora o epifitismo, que é planta, tem o epizoísmo. Olha, a palavra já diz. Epizoísmo. Epi é superfície, né? Zoo vem de animal. No epizoísmo, que é uma variedade de inquilinismo, ocorre, por exemplo, com os crustáceos, como as cracas, muito conhecidos, cracas, né? As cracas se prendem às lagostas. E tartarugas também, elas podem se prender às tartarugas, baleias. Bom, outra variedade ocorre, por exemplo, muito conhecida também, no pepino do mar. Bom, pepino do mar abriga um peixe ósseo no tubo digestório. Galera, o pepino do mar ele abriga um peixe, né? Peixe palito, se eu não me engano, né? Peixe ósseo no tubo digestório. E também existe uma espécie de caranguejo que se protege também no tubo de poliquetas. Poliqueta é anelida, tá? Então tem o caranguejo que se protege no tubo de poliquetas. Também aí é uma variedade de inquilinismo. E o pepino do mar, né? Pepino do mar, que é o equinodero, se abriga no peixe ósseo do seu tubo digestório. Tudo é inquilinismo. Então observe bem, inquilinismo tem a ver com abrigo, né? Proteção, e é uma variedade de inquilinismo de comensalismo. Eu falei que comensalismo não é só alimento, é proteção também. Lembra no começo? Então, o epifitismo. Epifitismo é uma variedade de inquilinismo. Tem o epifitismo e tem o epizoísmo. Epifitismo, as orquídeas, né? Ficam instaladas sobre tronco de árvores, né? Essa relação, o que acontece com essa relação de epifitismo? A planta que é chamada de epífita, sem prejudicar a espécie sobre a qual ela se apoia, ela obtém uma posição para quê? Ela é uma posição vertical favorável para a captação de luz solar. Essa é a ideia, né? Da relação ali, para que ela se fixa ali, né? Sobre os troncos das árvores, né? A planta epífita, para se apoiar e obter melhor luminosidade para favorecer a sua fotossíntese. Então tá aí algumas dicas, né, sobre relações biológicas, comparação, comensalismo, inquilinismo. Ok, galerinha? Fechadinho? Comentem, compartilhem, amantes da biologia. Abraço do professor Alan Calvé.